Dos torpedos nucleares da Rússia aos silos de mísseis da China, as imagens de satélite dão indicações do que os arquirrivais dos Estados Unidos estão tramando. Os acontecimentos ocorrem em meio a tensões crescentes entre a OTAN e a Rússia, liderada pelos Estados Unidos sobre a Ucrânia, e a disputa Pequim-Washington no Indo-Pacífico. Imagens de satélite capturadas no mês passado revelam desenvolvimentos no programa secreto Status 6 de Moscou, que a Marinha dos Estados Unidos identificou como Poseidon, um torpedo autônomo nuclear intercontinental. No entanto, o Poseidon não é um desenvolvimento novo e foi anunciado pelo presidente russo Vladimir Putin em março de 2018, junto com uma nova gama de superarmas estratégicas invencíveis. Veremos nessa matéria características positivas do Status 6 Poseidon, o torpedo nuclear da Rússia que pode desencadear tsunamis radioativos, bem como pontos negativos, e como a OTAN e a Marinha dos Estados Unidos poderiam usar determinadas tecnologias contra essa arma, caracterizada de torpedo do juízo final. O Poseidon foi descrito como mais uma revolução no domínio militar. O torpedo é impulsionado por um reator nuclear e armado com uma ogiva termonuclear, com uma força estimada de 100 megatons, poderoso o suficiente para afundar um porta-aviões ou gerar um tsunami radioativo, ameaçando varrer cidades costeiras de um potencial adversário, com uma onda de até 90 metros de altura. Esta capacidade pinta um quadro assustador, já que se especula que seja 2 vezes mais letal do que a arma nuclear de maior rendimento testada até hoje. O Poseidon, junto com a grande variedade de superarmas russas, foi projetado para contornar os sistemas de defesa americanos. A necessidade de Moscou de atualizar seu arsenal estratégico foi sentida depois que Washington deixou o Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002. As consequências do que teria levado o Kremlin a questionar a eficácia de seus sistemas de mísseis existentes e a pensar em possíveis opções de dissuasão contra os sistemas americanos. O Poseidon, para todos os efeitos práticos, é um gigante torpedo com cerca de 24 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro, o que o torna mais parecido com um mini submarino ou um míssil balístico subaquático. O simples fato de ser alimentado por um reator nuclear anula qualquer preocupação com as limitações de alcance. O torpedo deve ter seu lançamento inaugural no K-329 Belgorod, que é um submarino da classe Oscar II, apresentado como o maior submarino construído em 3 décadas. O K-329 está atualmente passando por testes de mar. Há relatos de planos do Poseidon sendo lançado por outros submarinos. No entanto, o tamanho do torpedo torna isso uma proposta desafiadora. Moscou terá que desenvolver uma frota de submarinos dedicados ou customizar sua frota existente para abrigar o torpedo. Nesse último caso, resultará em um número menor de submarinos dedicados a outras funções. O desenvolvimento do Poseidon pode ser uma preocupação para os Estados Unidos devido ao seu alcance ilimitado. Sua capacidade percebida de atingir alvos tanto no mar quanto ao largo da costa lhe rendeu o apelido de bomba tsunami. Embora os efeitos exatos do torpedo não sejam claros, acredita-se que a arma nuclear poderia ser implantada para eliminar grupos inteiros de ataque de porta-aviões ou avançar lentamente em direção às costas das principais cidades, iniciando um ataque nuclear sem ser detectado. As especulações sobre as capacidades do Poseidon e a escassez de informações publicamente oficiais apenas alimentam as ansiedades sobre a narrativa do juízo final. Teme-se que eles não sabem e não podem ver, e no caso do Poseidon, a maioria dos analistas está no escuro.
torpedo russo Status 6 Poseidon tem despertado receios, curiosidade e até piores imaginações dos adversários de Moscou. Segundo informa The National Interest, o torpedo Poseidon é impulsionado por um reator nuclear e atinge velocidades de 185 km por hora, operando em profundidades de mais de 1.000 metros. No entanto, a utilização deste torpedo é colocada em questão por vários fatores. Em primeiro lugar, é demasiado lento quando comparado com um míssil balístico intercontinental, ICBM na sigla em inglês, ou bombardeiro. Em segundo lugar, ao mover-se em alta velocidade, é bastante ruidoso e logo poderia ser detectado facilmente por sistemas antissubmarino. Por fim, sua natureza autônoma volta a levantar várias questões relacionadas com armas robóticas, especialmente se carregarem megabombas, como no caso em análise. Contudo, como fator psicológico, o Poseidon poderá ser uma poderosa arma de dissuasão contra os adversários da Rússia. É algo assustador como um filme de monstro de Hollywood sobre a ideia de uma bomba tsunami robô rastejando no fundo do mar. Mas para cada vampiro há uma estaca esperando para ser enterrada em seu coração, destaca a revista. O analista naval H.I. Sutton, do blog Convert Shores, por sua vez, oferece possíveis ideias sobre como a OTAN poderia usar determinada tecnologia contra o torpedo russo. Sutton assume que os modos operacionais e de planejamento de rotas do Poseidon serão provavelmente simples, leia-se, confiáveis e relativamente diretos, dependendo da velocidade e da profundidade para a sobrevivência. Sendo esse o caso, uma boa contramedida seria implantar no fundo do mar redes de minas com sensores para detectar e destruir os torpedos. Outra possibilidade, de acordo com o analista, seria atingir os torpedos Poseidon com veículos de deslizamento hipersônicos de longo alcance, lançados de submarinos da Marinha dos Estados Unidos. Porém, Sutton conclui que para parar armas como Poseidon, as marinhas ocidentais terão de desenvolver uma nova geração de torpedos. Небольшие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. Видео покажите, пожалуйста. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço! Как угодно долго маневрировать.